Por que eu estou falando disso? Exatamente desde 2012 até 2021, a infraestrutura é a mesma. O modelo de operação é o mesmo. Ué, Alexandre, mas como é que isso foi possível? Para mim está muito claro que melhoria dos processos, e não nessa ordem, tá? Mas a melhoria dos processos de governança e gestão, uma estrutura cada vez mais atenta e em condições de capturar as oportunidades, mas um time extremamente engajado e comprometido. Uma liderança que está conseguindo desdobrar isso para a estrutura inteira. E isso traz resultado. Então, um ganho ali de quase 14% de eficiência dentro de uma mesma estrutura, que eu atribuo a essas duas colunas, né? Um time extremamente competitivo e engajado e a melhoria dos processos de governança do terminal. Esse episódio é um oferecimento de V3 Capital e EMEG. Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores capixabas e nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão, do empreendedorismo capixaba, e hoje o gestor convidado é Alexandre Bilotti. Ele que é contador pela UFS, especialista em finanças, auditoria e controladoria pela FGV e atualmente gerente executivo de operações portuárias da Portocel. Atuou também como diretor-presidente do OGMO, diretor do Sindicato dos Operadores Portuários do Estado do Espírito Santo e também como diretor da Associação Empresarial de Aracruz, AMEAR. A Portocel, que iniciou suas atividades em 78, é o único no Brasil especializado no manuseio de produtos florestais e é considerado o porto mais eficiente no manuseio de produtos florestais no mundo. Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Gabriel, obrigado. Bruno, feliz demais em poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que a gente tem vivido lá em Portocel. Fala um pouquinho sobre o core business do Porto, né, as atividades principais que são executadas no Porto, por favor. Claro. Bom, a gente costuma dizer atualmente que deixamos de ser um operador portuário para prover solução logística. É resultado de um desafio grande que a gente tem vivido nos últimos 5 anos, 4, 5 anos, através de um mandato que recebemos dos acionistas. Movimentação e apresentação de soluções para movimentação de recepção, carregamento e estocagem de produtos. Claro que também junto com acionistas e demais clientes tentando prover soluções, né, que atendam, e eu costumo dizer internamente, que deixe o cliente tranquilo de que a carga dele vai ser bem recebida, bem estocada e chegar no seu destino com tranquilidade e excelência. Hoje a característica acionária do Porto também acho que é importante, né? São 2 acionistas de grande porte, se puder contextualizar também. Claro. Que muito nos orgulha, né? Não só pela envergadura dos 2 acionistas, aí falando da Cenibra e da Suzano, também até pela forma como ao longo desse período todo conduzem o negócio Portocel. Sempre uma relação que busca solução conjunta de atendimento de como começou, né, essa relação lá no início. Vale a pena dizer do como começou, Bruno e Gabriel, porque lá no passado a Portocel era vista como parte de uma cadeia logística que tinha que garantir para os acionistas, que eram acionistas e clientes, né, a entrega do produto dentro de uma condição de elevada excelência operacional, elevado nível de produtividade e baixíssimos custos, né? Então, desde aquela época, o relacionamento sempre foi muito positivo. Hoje, com essa nova, vamos dizer assim, mandato que nós em Portocel temos, não tem sido diferente. Ainda mais desafiador, obviamente, porque além de tê-los lá como clientes, eles nos ajudam muito na definição do negócio enquanto estratégia de médio e longo prazo. Certo? Alexandre, quando a gente fala de porto, né, obviamente a gente tem diversos tipos de características e a gente abordou aqui já essa especialização que vocês tinham em relação a alguns aspectos da própria história de vocês. Mas, obviamente, numa estratégia de diversificação, você tem ali um pouco dessa possibilidade de ampliar um pouco os horizontes e entender como é que vocês conseguem se inserir a partir de um determinado momento no futuro, como é que vocês avaliam isso para o futuro em relação ao que vocês tinham
num primeiro momento. Como é que vocês têm olhado, por exemplo, em relação às cargas que vocês movimentam? Qual que é o tipo de relevância em relação a um determinado tipo de carga em detrimento de outro? Como é que tem sido isso para vocês? Vamos lá. É interessante essa abordagem e é até curiosa, porque a gente hoje tem uma marca muito forte, muito sólida, e é associado, e sempre se associa um Portocel com um porto de movimentação de produtos florestais. A gente se orgulha demais disso, de ser referência nesse processo e até mesmo reconhecemos que nascemos com este propósito lá atrás. E hoje a gente faz um trabalho forte de colocar um E nisso tudo, tá? Que é assim, a gente quer continuar sendo reconhecido como excelente na solução logística de produtos florestais, mas também tem um E de ser reconhecido como excelente na movimentação de outras cargas. É este o mandato que a gente recebeu em Portocel. O acionista quer continuar recebendo enquanto excelência a condição na carga dele que ele movimenta lá, mas ele também quer uma otimização desse ativo. Por isso que a Portocel assim se posicionou desde 2019, através de um trabalho interno de revisitar todo o business, né, para ver como é que a gente se prepararia para isso. E quando a gente se posicionou no mercado dessa forma, a associação foi natural. Aqueles que buscam por soluções logísticas dentro de um setor que passa por dificuldades, conseguiu ver uma oportunidade de um atendimento de excelência em Portocel. Costumo dizer que até antecipou parte da nossa estratégia, porque lá, uma vez cliente, todos são tratados de uma mesma forma, obedecendo às premissas contratuais. E a vantagem, até remetendo a essa condição dos acionistas, este é o diferencial deles. Eles conseguem diferenciar muito bem o momento em que eles estão lá enquanto acionistas, discutindo estratégia e condições de desenvolvimento do porto no médio e no longo prazo, e quando eles estão lá quanto clientes. Quando eles estão lá quanto clientes, eles estão adotando o mesmo papel e premissa de que todos os demais. Que tipo de carga que vocês passaram a lidar a partir dessa percepção de que poderia ampliar um pouco os horizontes, assim? Só para a gente ter um pouco dessa percepção. Então, acho que vale a pena apresentar para vocês uma configuração da infraestrutura de Portocel. Então, nós estamos lá localizados em Aracruz, temos 500 mil metros quadrados de área e hoje, até mesmo pelo fortalecimento dessa estratégia, estamos conseguindo quase que ter toda essa área útil enquanto área disponível. A gente tem 3 berços de operação de navios de longo curso e 3 berços para operação de barcaças, tá, que fazem a cabotagem. Além disso, a gente tem 4 armazéns com 54 mil metros quadrados e um ramal ferroviário. Isso posto, a gente consegue, por exemplo, conseguiu ser competitivo e levar para lá produtos siderúrgicos da ArcelorMittal, um produto extremamente exige uma condição enquanto qualidade de manuseio, quer seja no momento da recepção até o seu momento do embarque, muito semelhante à condição da celulose. Conseguimos lá, depois de muita discussão, de muita conversa, de soluções conjuntas, busca de soluções conjuntas com clientes, estamos movimentando granitos e rochas. Era uma discussão grande que o setor tinha e tem ainda, uma busca de solução, a gente conseguiu viabilizar isso. Ainda não é o desenho que almejamos, mas vale dizer e comemorar que hoje a gente já alcança em Portocel patamares de produtividade que eu acredito ainda não se tinha no Espírito Santo. Estamos lá projetando movimentar quase que 50% do total de embarque de rochas do Espírito Santo para o próximo ano. Além disso, sal, e além disso, espero brevemente ter boas notícias de novos projetos que a gente está prospectando. Alexandre, o driver que você, de certa forma, tinha, tanto no processo de captação de clientes, quanto no processo operacional como um todo, ele, de certa forma, com essa mudança estratégica, né, do porto, muda também, porque no final das contas você tem que buscar o mercado de rochas, por exemplo, ele é muito pulverizado, você, obviamente, vai ter que pesquisar e buscar clientes, as necessidades dos clientes deixam de ser ali 2 grandes players e passam a ser também uma visão mais pulverizada. Como que foi essa mudança cultural também de se relacionar com mais clientes? Como que está sendo aí esse aprendizado também? Legal a pergunta, Gabriel, porque assim,
crescer dói, né? Então, assim, na hora que você está lá na sua zona de conforto, como você bem disse, 2 clientes, uma condição de ser reconhecido enquanto excelente, meio que, se você não cuidar, você fica naquele de fazer mais do mesmo. E eu acho que foi muito legal que, com a percepção do acionista, dentro daquela fala de otimização do ativo, a gente recebeu esse mandato. E aí, ao receber esse mandato, a discussão era exatamente essa: enquanto cerne do problema, como é que a gente aumentava a vantagem competitiva de Portocel. E aí desenvolvemos, através de uma ferramenta, de uma estrutura sistêmica, sabendo de que nossas decisões teriam efeito no tempo e no espaço, quais seriam as principais alavancas e restrições para a materialização disso. E é engraçado que 2 coisas ficaram muito fortes, surgiram muito fortes enquanto limitantes para a implementação dessa estratégia. Uma delas era o elevado nível de complexidade que o negócio teria. Entenda a complexidade, Bruno e Gabriel, toda essa dinâmica que está envolvida na gestão de um business, de mudar de uma estrutura de centro de custo para um negócio, onde naturalmente você vai ter que tratar todas as gestões relacionadas à sua estratégia, a implementação do seu planejamento estratégico em si, todas as questões relacionadas aos riscos do negócio e todas as questões relacionadas a incertezas e dilemas. 2 eixos, como eu bem disse: a complexidade, capacitação de gente e a infraestrutura. A infraestrutura você conseguia ou através do próprio investimento feito pelo acionista, ou então pelo próprio negócio, ou então através de parcerias. A questão da complexidade vinha muito da questão do desenvolvimento de pessoas e preparação da estrutura enquanto governança. Costumo dizer, a gente costuma ter discussões internas sobre o tema, a gente está aprendendo muito ainda. Mas o legal em Portocel é que a gente normalmente conecta essas coisas com um desafio. Então a gente se desafia, se esforça bastante, se dedica demais e estamos superando. Então veio muito essa complexidade e essa necessidade de desenvolvimento. Achei interessante essa visão da mudança de um centro de custo para uma unidade de negócio, né? Você hoje também monitora os diferentes centros de custos dessa nova unidade de negócio, por exemplo, movimentação de rochas, como que ela está estruturada em termos de custo, em termos de receita, e na última linha, quanto que ela está trazendo para o negócio. Você já consegue separar e visualizar cada uma dessas unidades de negócio? Tudo isso. Eu digo assim que, como semente plantada que veio lá dessa estrutura sistêmica, a gente foi capaz de visualizar, como eu disse, quais seriam todos os limitantes e alavancas para o desenvolvimento do negócio e o alcance dela. Tá bom, mas você olhar isso num papel, resultado de uma discussão que você tem num determinado momento, onde todo mundo está focado, ela acontece numa dinâmica. Quando você aterriza para o negócio, você precisa materializar tudo isso. E aí, talvez até mesmo pelo jeito Portocel de fazer a coisa, como a gente costuma denominar algumas questões lá, a gente vai muito nessa questão da medição, de ver, de monitorar e acompanhar isso no dia a dia, desde as questões mais relevantes e significativas enquanto estratégia até as mais básicas enquanto operacionais. E aí, enquanto desdobramento desse processo todo, uma vez estabelecidos os objetivos estratégicos, estabelecidos como que a gente iria criar iniciativas para persegui-los, a gente ficou num dilema que era assim: tá bom, mas como é que a gente vai medir se a gente está perto ou longe? Só de uma forma qualitativa, ou então tendo a percepção que isso está acontecendo, ou então olhando grandes números da organização? Será que é só isso que a gente quer? E aí, mais uma vez, acontece algo diferente em Portocel e Mágico, que são o estabelecimento de indicadores e uma forma de olhar que às vezes você não encontra no meio acadêmico de uma forma tão clara ou objetiva. Então hoje em Portocel a gente tem um índice de competitividade Portocel. E esse índice se desdobra desde de indicadores estratégicos até operacionais. Então, digamos que a gente tem a área guardiã por esse acompanhamento desses indicadores, mas todas as áreas têm os seus. Então, quem está lá numa ponta, numa condição mais operacional, como a gente costuma dizer, no chão do porto, ele consegue conectar a performance e resultado que ele está alcançando num indicador, como é que ele chega lá no indicador estratégico e como é que ele chega no
índice de competitividade Portocel, porque a gente acredita que esse índice, nos patamares que estão estabelecidos enquanto meta, a gente aumenta aquela vantagem competitiva que a gente estava falando lá no início. Então, assim, como é que isso foi construído? Com muito trabalho e com parceiros e alianças genuínas e duradouras. Se vocês me permitem, fica até o registro ali de um abraço para o Luiz, para o Pessotti e para o time lá também da IESB, todos eles. Bacana. Esse índice de competitividade, ele seria o agrupamento de diversas metas ponderadas? Gabriel, perdão. Claro. Não posso deixar de falar do Filipão. Felipe também. Ele seria o agrupamento de todas as metas, de todos os indicadores de uma determinada área? Eu vou dizer assim que o ICP é o indicador máximo. Ele está suportado por outros 8 indicadores, que são indicadores financeiros, operacionais, de governança e compliance, de sustentabilidade, de share, de saúde e segurança, cada um deles com uma cesta de indicadores. Todos eles com as iniciativas muito bem definidas e iniciativas no âmbito estratégico, tático e operacional. Lá a gente costuma dizer que as iniciativas estratégicas normalmente estão conectadas a projetos relevantes, projetos que são multidisciplinares e que são tratados dentro de uma carteira de projetos. Todos os outros demais, iniciativas táticas e operacionais, são aquelas desdobradas até mesmo através da percepção ou visão de alguma adequação enquanto uma mudança de cenário interno ou externo, ou então até mesmo desdobramento das análises de não performance do atingimento das metas dos indicadores estabelecidos. Então fica um ecossistema que no começo deu muito trabalho, tá? Trabalho grande porque ele começou a entrar dentro dessa cultura tendo que ser realizado concomitantemente com um modelo tradicional. Então, as pessoas na ponta acabavam tendo que fazer esse double check. Hoje não, hoje a gente está evoluindo, não chegamos ainda onde desejamos enquanto monitoramento. O desafio agora tem sido tornar ele o quanto mais leve, que ele faça sentido, para que as pessoas consigam enxergar esse acompanhamento dentro das rotinas diárias deles e, com isso, ver valor nisso, né? E não ser mais uma métrica lá para avaliar a performance. Eu estava vendo visualmente, quando a gente olha ali o berço, você olha os navios assim enfileirados, né, 3 navios operando simultaneamente. Uma curiosidade que eu tenho é se você consegue avaliar, por exemplo, se um determinado time ele fica exclusivamente alocado em um único navio, e aí você tem, por exemplo, 3 navios que estão operando ali simultaneamente, se você consegue avaliar no detalhe essa performance real-time ali de cada uma dessas operações que estão acontecendo simultaneamente. Como é que é essa visualização do que está acontecendo ao mesmo tempo e se é possível ter esse tipo de mensuração de performance ou de eficiência em relação a essas operações que estão ali acontecendo? Sim, 100% do tempo. E isso nasce até antes. Vamos imaginar assim, quando a gente está lá pensando a estratégia do porto e o desdobramento dela no médio e longo prazo, naturalmente os requisitos operacionais são fundamentais. E dentro desses requisitos operacionais, performance, utilização da infraestrutura, recursos alocados que naturalmente se desdobrarão nos seus impactos econômicos e financeiros. Então, lembra que lá no início eu falei do acionista dizendo assim, eu sou cliente e eu, enquanto cliente, desejo alta performance e a garantia da minha saída do meu produto. Vocês estão me dizendo que, através de uma diversificação, vocês vão alavancar ainda mais esse ativo e isso vai se reverter para mim em diluição de custo fixo que está aí e a remuneração do meu investimento. Mas eu ainda exijo a garantia de que isso não vai trazer nenhum impacto para o meu negócio. Então, quando a gente está plotando a estratégia do porto, inclusive dentro dessa diversificação, a gente consegue demonstrar, através de simulações, como é que está o comportamento do porto. Uma vez que a gente encontrou isso, os resultados, e estamos validados a seguir adiante, isso se desdobra para a organização inteira enquanto meta. Então, todos esses navios que lá chegam, assim como todas as frentes de trabalho, elas estão devidamente mapeadas e identificadas, uma vez com os recursos alocados, qual é a performance que ela tem que alcançar. E Portocel, desde o seu início, quer seja não só pela necessidade de certificação
da cadeia como um todo para atendimento aos acionistas, como também até por enxergar valor, ele sempre foi muito automatizado. Então, o porto inteiro, vou além, uma determinada carga que foi colocado, um fardo de celulose, a gente consegue dizer exatamente que dia que ele chegou, em que vão no armazém ele estava estocado, quando que ele saiu, em que carreta ele foi para o porto e em que local no porão ele está estivado, acomodado. Então, hoje, se a gente desceu para o nível operacional, existem os desks alocados na área operacional, que o time operacional, através do planejamento, confirmou as metas, e isso o pessoal está lá, hora a hora, performando e buscando. Se não está acontecendo o alcance daquilo que foi estabelecido, é atribuição do time entender o que está acontecendo e buscar soluções para correção de rumo. Se for algo sistêmico, que gere algum impacto ou que necessite de alguma ação mais contundente para a solução, isso se desdobra para dentro da organização e lá ações corretivas para rumos são adotadas e demandadas. Você comentou brevemente sobre certificação e eu imagino que, obviamente, isso está ligado à padronização de processo, a um atendimento de determinados requisitos. Quando você tinha uma determinada complexidade atendendo a um determinado nicho, ou principalmente a 2 clientes ali principais, ou, na verdade, 2 acionistas, mas que tinham um desdobramento ali a partir deles também como clientes. Quando você desdobra isso para um determinado número maior de clientes, naturalmente você vai ter ali um nível de requisitos muito maiores para serem atendidos também. Como é que foi essa visualização, ou se isso aumentou o nível de complexidade em determinado grau, ou se os requisitos que você já atendia em certo grau já possibilitavam que você tivesse ali a um passo muito próximo ou a poucos passos de conseguir estar dentro das certificações ou dos requisitos necessários para atender essa demanda que passou a ser exigida de vocês? Não, a complexidade sem dúvida aumentou, né? Porque o porto lá desde 78 movimentando celulose, tendo toda a integração possível com as plantas de celulose, tudo isso funcionando de uma forma integrada, como eu disse, e a próprio conhecimento e aprendizado passando de pessoas para pessoas dentro de uma transição natural era relativamente fácil, né? Quando você vai buscar novos produtos, que aí desde as relações como os atendimentos aos requisitos legais e regulatórios são outros, tem muito de um aprendizado e uma necessidade de adequação, aprendizado e necessidade de adequação da estrutura enquanto ritos de governança para você não só poder atender, mas fazer com que esse aprendizado se torne perene dentro da organização como um todo, para que ele não seja um fardo, né? E para que ele não se torne cada vez mais oneroso, de forma a prejudicar a sua competitividade. Então, lá desde aquele início, quando a gente estava olhando e observando essa estrutura sistêmica, Bruno, essa necessidade do desenvolvimento de pessoas com as competências necessárias para lidar com essa diversificação, com essa complexidade, foi um requisito fundamental. Por isso, até mesmo, que um dos primeiros movimentos que a gente fez em Portcel foi um movimento de olhar para a estrutura organizacional, poder ter áreas dedicadas a essa questão, que vão desde as revisões de processo, essas questões de atendimento à regulação, a questão, como o Gabriel trouxe, de como é que eu me relaciono com o mercado, como é que vai ficar a minha inteligência competitiva, como é que eu vou mapear concorrentes, como é que eu vou ver as condições regulatórias, como é que eu vou ver as condições operacionais, como é que eu transformo isso tudo não em problema, mas em sim oportunidade, né? E isso tem sido uma condição recorrente em Portcel. Desde o momento em que, enquanto inteligência competitiva e mapeamento de riscos e crise, hoje a gente costuma dizer assim, a gente errou em todas as análises de percepção que tínhamos enquanto pandemia. A gente não acreditava, estávamos lá enquanto análise de risco e crise, à época, desde novembro, e não acreditávamos que ela chegaria com o curto espaço de tempo e nem do tamanho que chegou. E aí a gente se viu precisando, mais uma vez, reorganizar a coisa, se reinventar
e, ao final, buscar a oportunidade. Porque ainda assim, mesmo no momento de pandemia, a gente conseguiu ver claramente que dentro desse cenário a gente tinha uma condição melhor do que muitos outros, né? Quer seja por ter os acionistas que temos, por ter a estrutura e respaldo, por ter uma condição, uma sustentabilidade, uma saúde econômica financeira aderente, a gente conseguiu olhar para isso tudo e ainda assim ir atrás de oportunidade, buscar fazer diferente no local em que a gente está situado, que é o município de Aracruz. Alexandre, vocês têm uma característica de ligados, né, à inovação, e a gente vai falar um pouquinho de alguns termos técnicos aqui, né, da questão do spreader, do calado dinâmico, etc. Mas antes eu queria dar um passo atrás, que é o seguinte: quando você olha para o tipo de cargas que vocês estão movimentando, que algumas das que a gente conversou, por mais contraditório que possa parecer, a celulose e as rochas, elas têm uma característica física, pelo menos leigamente falando, que parece ser semelhante, né? Completamente diferente do ferro gusa, que os equipamentos que estão lá instalados, acredito que não sejam os mais adequados para içar a carga de ferro gusa. Então, como que está sendo também esse desenvolvimento de soluções logísticas nesse viés completamente diferente, de movimentação de cargas completamente diferente? Eu lembro que eu tive lá na inauguração do Gusa, e vocês separaram uma área específica, desenvolveram equipamentos específicos. Como que é isso continuamente, essa filosofia de preparar equipamentos mais adequados para a movimentação de cargas que vocês fazem? Tá. Boa pergunta, Gabriel. Sabe por quê? Porque enquanto uma das nossas crenças de gestão em Portcel, a gente tem estabelecido a construção de alianças genuínas e duradouras. É para isso que a gente se relaciona e é dessa forma que a gente encara o estabelecimento de relações. E quando a gente vai falar de novos produtos, se recorda que a gente estava falando de questões relacionadas à infraestrutura necessária para uma melhor movimentação, de que a gente é realmente reconhecido enquanto excelentes na movimentação de produtos florestais, mas a gente tem a humildade de dizer que a gente está em contínuo aprendizado. E o aprendizado para essa movimentação dessas outras cargas certamente é maior do que aquele que a gente necessita para a movimentação de produtos florestais. E aí vem essa questão da humildade, de saber reconhecer os nossos limites e, através dessa crença de gestão, de construção de aliança, buscar os parceiros necessários para que o cliente na ponta veja o resultado alcançado daquilo que ele necessita e ele consiga enxergar aquele site como uma solução logística. Para o Gusa foi isso que a gente fez. A gente buscou um parceiro que tem um produto patenteado, um equipamento patenteado, que é a Multilift. Construímos uma aliança conjunta, que é onde atendeu aos requisitos do cliente, e por essa razão o Gusa escolheu a Portcel como um porto de saída, mais uma opção para saída. Então, uma aliança com outros atores viabilizando negócios, é assim que a gente enxerga. Entrando aí um pouco do que o Gabriel já comentou, né? Entendo que essa característica que vocês têm de olhar para o novo, de entender como é que vocês podem solucionar problemas que eventualmente já são solucionados de alguma forma, mas que a partir do momento que vocês se posicionam de uma forma diferente, trazem uma otimização de processo, uma melhoria da eficiência, naturalmente vocês conseguem trazer essa inovação. Como é que é, por exemplo, essa questão do calado dinâmico? E aí, se você puder um pouco contextualizar, nem todo mundo tem essa compreensão de uma operação portuária, o que é um calado, enfim, e como que você pode ter um calado dinâmico? Eu vou começar tentando explicar assim, eu acho que aí é uma condição que todo mundo conhece. Não deve ser o controle da maré, né? Você não consegue passa interferir. Por aí, passa por aí. Você consegue interferir no controle da... Passa por aí, conhecer exatamente como é que está uma condição de água na costa, qual é o volume de água que você tem na costa. Esse é um dos fatores. Porque eu acho que todo mundo hoje sabe a famosa tábua de marés, que é a divulgada, que leva como principal referência o efeito da Lua sobre a Terra. Então, você sabe lá, olhando para a tábua, que a meio-dia a maré vai estar 0 ponto, e aí depois ela está numa vazante ou o contrário. E aí estudos indicam que o efeito da Lua não é o único que traz mais água ou menos água para a costa. Essas questões de vento, corrente, condição climática de maneira geral, influenciam isso. Então,
buscando sempre uma máxima eficiência e também padrões de segurança para você garantir a navegação, o setor como inteiro olha para isso. Por quê? Você pensar num porto onde, para você conseguir mais calado, que é a profundidade operacional de navegação para o navio, é dentro de um custo de um investimento portuário, talvez um dos mais relevantes e onerosos, conseguir, através de recursos tecnológicos, garantir a segurança e aumentar a capacidade de carregamento porque você melhora o calado, é uma busca. E foi atrás disso que a gente foi. Então a gente instalou equipamentos que monitoram todos esses outros efeitos na condição de água. Além disso, não basta só você conhecer isso, você precisa entender como é que é o comportamento do navio nessas condições. E cada navio tem um modelo diferente, quer seja na sua construção ou da forma como ele navega. Então a gente também precisou monitorar o comportamento desses navios que vão à Barra do Riacho. Então, monitoramos condição climática e monitoramos comportamento dos navios. Isso tudo entra num grande sistema que ele consegue, com uma precisão enorme, dizer exatamente quanto que de água existe naquele momento, para a partir daí você poder garantir a entrada e saída de navios com segurança. Em Barra do Riacho, dentro dos estudos que a gente fez, os indicativos são de que, em média, tem quase 50 centímetros a mais de água na costa do que tem na tábua de marés. E 50 centímetros é muita coisa quando a gente está falando de porto, né? Da mesma forma que, enquanto média é para mais, a gente também identificou que em 3% dos casos havia menos água do que estava sendo apontado pela tábua de maré. E aí a gente fica muito feliz, porque aí, Bruno, você falando de questões de inovação, a gente conseguiu, com o apoio, e aí vale o registro de todos os agentes do setor, aí falando de Capitania dos Portos, falando da Autoridade Portuária Codesa, falando da praticagem, conseguir ser o primeiro porto no Brasil a ter o sistema homologado, aqui no Espírito Santo, lá no município de Aracruz. Ainda nessa linha, a gente estava conversando antes de iniciar aqui sobre o spreader automático, né? O que é o spreader automático? Acho que vai ser importante também contextualizar, e como que foi esse processo de desenvolver essa inovação lá na Portocel. Sim. Bom, de uma forma bem simples, o spreader é um equipamento que é acoplado no guindaste do navio e é esse equipamento que segura a carga, tá? Que ele vai se prender à carga para, a partir daí, você sair e colocá-la no porão do navio. Para a questão de celulose, esse engate, que é alguém fazer essa conexão, é um processo até então manual. Alguém precisa ir lá e passar o hook, quer dizer, os ganchos, que é o que faz ali a prensa dos arames, né, como eu disse, e aí posterior içamento. Isso nasceu lá, e aí por conta dessa condição de você ter o movimento do navio, ver um equipamento que chega, esse profissional precisar estar numa condição de altura para estar em cima de um fardo, que está em cima de uma carreta, a gente via claramente que era uma condição que podia e deveria ser melhorado, né? E lá dentro a gente costuma dizer assim, toda essa excelência que a gente tem em Portocel, são 40 anos fazendo exatamente do mesmo jeito aquela operação. E para nós está muito claro que a gente não consegue manter esse nível de excelência fazendo exatamente desse jeito. Não vai ter uma Portocel daqui 40 anos carregando e operando celulose daquele jeitinho que está lá. Então esse desconforto faz com que a gente fique olhando para os processos, quer seja olhando para as oportunidades de melhoria, porque a gente não está performando dentro dos indicadores, né, de correção de rumo, ou então de melhoria contínua. Me recordo bem como surgiu essa provocação do spreader. Certa vez a gente estava na operação olhando para esse momento de içamento e percebemos lá o profissional numa condição insegura. E aí a primeira frase que saiu foi assim, poxa, não é possível que a gente já conseguiu ir à Lua e a gente não vai conseguir pegar esse arame de uma forma automática. Isso gerou meio que uma provocação interna, e lá o time compra esse tipo de desafio e a gente começou internamente.
Gabriel e Bruno, internamente tentando pensar em soluções. E aí é um pouco daquilo que eu falei. A gente reconheceu nossas limitações porque batemos no teto. Não somos uma empresa de engenharia, né? Não somos uma empresa de fabricação, né? E aí, na hora que a gente bateu no teto, falamos, opa lá, a gente não precisa ficar sofrendo aqui para amanhã estar verbalizando de que somos os únicos que desenvolvemos de ponta a ponta. Não, vamos revolucionar o setor. Construímos alianças com empresas de engenharia e fabricantes. Esse projeto começa lá em 2016, por aí, toma corpo, e hoje a gente está muito feliz, que é um projeto que a gente conseguiu patentear, mas está muito além. A felicidade não vem somente disso, vem porque está revolucionando o setor. Porque todo mundo olha para isso e a movimentação de celulose no mundo inteiro está impactada por essa condição. Então a gente já recebeu terminais... Vira referência, né? Você vira benchmark para todo mundo. Né? E a gente recebeu contato e a gente está tendo... aproveitando o spreader justamente para criar relações de parceria, Gabriel. Então, porque a gente quer ir além, a gente sabe que tem boas práticas no mundo inteiro, na movimentação de cargas, não só celulose, e a gente quer aprender. Então, a gente já recebeu parceiros e portos, representantes de portos da América do Sul, a gente já conversou e está criando termos de cooperação com portos nos Estados Unidos. Ainda ao longo do mês de novembro, a gente vai receber lá representantes de portos da Europa para poder olhar o equipamento e firmar parcerias para o desenvolvimento de pesquisa e solução. Então vocês homologaram o calado dinâmico e patentearam o spreader automático. E aí recentemente a gente teve aí a notícia aí das 41 toneladas. 1.000 toneladas. 41 mil toneladas embarcadas em 24 horas, né? Que a gente viu inclusive a turma da Portocel celebrando. É reflexo dessa busca contínua por inovação, dessa inquietude aí dentro da questão operacional, e como que foi alcançar essa meta aí de 41 mil toneladas em 24 horas. Vou me permitir até alongar um pouquinho nesse tema, porque a gente tem se orgulhado bastante dele. E aí eu vou dizer assim, tentando conectar um pouco do que são as oportunidades de quando você olha para o seu negócio e enxerga mecanismos de fazer diferente e melhor, como é que você pode colher resultados indiretos. Por que eu estou dizendo isso? Recordes de Portocel de movimentação em 24 horas começam lá em 2012, algo em torno de 32 mil toneladas. Depois passa 32 mil em 24 horas. Depois passa um tempo, o outro vem em 2015, depois em 2017, em patamares de 35 mil. 35. Quando chega... E aí eu quero fazer menção àquela nova mudança de uma visão estratégica, do aumento da complexidade, da necessidade de você trazer competitividade, da gente querer muito otimizar aquele ativo ao máximo, e otimizar aquele ativo ao máximo é abrir espaço para outras cargas. A gente só consegue abrir espaço para as outras cargas se a gente ganhar produtividade, ser cada vez melhor naquilo que a gente já faz. 2019, mais ou menos, a gente começa isso, que é aquele todo desdobramento do monitoramento, do painel, do ICP, que é o nosso índice de competitividade. E aí, em 21, a gente rompe uma barreira ali. A gente, o ano passado, fez 39 mil toneladas, mais de 39 mil em 24 horas de operação, ainda em meio à pandemia, etc. Mas aí eu trago isso, e aí na sequência agora as 41 mil. Então a gente saiu de 32 mil para 41 mil de 2012, quase em 10 anos. Sendo que tem um marco, um salto que acontece em 2019, que é exatamente quando a gente ressignifica a visão e melhora o modelo de gestão. Por que eu estou falando disso? Exatamente desde 2002 até 2021, a infraestrutura é a mesma. O modelo de operação é o mesmo. Ué, Alexandre, mas como é que isso foi possível? Para mim está muito claro que melhoria dos processos, e não nessa ordem, tá? Mas a melhoria dos processos de governança e gestão, uma estrutura cada vez mais atenta e em condições de capturar as oportunidades, mas um time extremamente engajado e comprometido. Uma liderança que está conseguindo desdobrar isso para a estrutura inteira. E isso traz resultado.
Então, um ganho ali de quase 14% de eficiência dentro de uma mesma estrutura, que eu atribuo a essas duas colunas, né? Um time extremamente competitivo e engajado e a melhoria dos processos de governança do terminal. E aí ele chega aos 41 mil até como uma surpresa. Eu diria surpresa para mim, porque não era um objetivo principal do Porto. A gente tá saindo de uma questão de pandemia, a gente quer consolidar muito essas ferramentas de gestão, de excelência, de monitoramento, a gente quer muito olhar, fazer essa avaliação de mercado para poder capturar cargas e tal, e a gente sabe essa estrutura organizacional se adaptando, são as prioridades. E aí o time sempre querendo o mais, ainda assim quis abrir essa frente de bater um recorde. O recorde que eles queriam bater era superar os 40 mil, que era um marco, porque até então estava nos patamares dos 39. E aí eu me recordo bem, dentro do estilo de provocação que a gente faz internamente, falou, não, isso eu falei, isso não vai acontecer. Muito por conta disso que eu disse, das priorizações, etc., mas sabendo que o time seria capaz. Não, isso não vai acontecer, não. Pessoal, não, nós vamos perseguir. Até quando? Até 31 de dezembro desse ano. Aí eu falei, então vamos associar isso a algum tipo de prenda e regrinha aí para motivar ainda mais? O pessoal está alinhado. Eu falei, então tá bom. Se vocês fizerem isso até 31 de dezembro, eu uso uma camisa aí no Porto durante 30 dias, circulando, dizendo que eles prometeram e eu duvidei. E se vocês não fizerem, a camisa aí que vocês vão usar é que nós prometemos e não cumprimos. Feliz demais e orgulhoso, já mandei fazer a camisa, vou usar durante 30 dias. Quem te visitar lá em novembro vai me ver lá com a camisa, e orgulhoso demais, fica aqui parabéns lá. Depois eu sugiro até para a equipe aí emoldurar ela e colocar lá. Vamos, porque é um marco, e é motivo de muito orgulho. Eu tenho um orgulho enorme de fazer parte daquele time lá. E naturalmente a gente percebe que essa cultura de atingir novos resultados, ainda que com a mesma infraestrutura ali, mas obviamente com várias melhorias, várias parcerias e alianças que vocês foram construindo ao longo do tempo, essa melhoria de processos como um todo e embarcando cada vez mais tecnologia, naturalmente, e entendendo um pouco da dinâmica, é nítido observar como você tem uma capacidade de planejamento, né, obviamente em conjunto com o time, de entender quais que são as métricas a se avaliar, como é que você mensura ali os resultados-chave, enfim, quais são os indicadores-chave para monitorar ao longo do tempo, mas naturalmente isso só é possível de se sustentar no longo prazo se você tiver a capacidade de pensar nisso de uma forma estratégica e traduzir isso em objetivos, metas e, enfim, distribuir isso para todas as pessoas de um modo geral. Como é que você tem avaliado a empresa? A gente comentou muito sobre um horizonte recente, né, de diversificação, mas obviamente existem várias possibilidades para o futuro em conjunto com esse time que você acabou de abordar, que tem capacidade de entregar resultados que eventualmente alguém até mesmo duvidou em algum momento. Esse alguém eu, né? Provocação com o pessoal. Acho que é extremamente válido. Como é que você tem olhado essa visão de longo prazo para o negócio? Enfim, o que você tem avaliado em relação a isso? A gente, de uma maneira geral, vê de uma forma muito positiva. Como eu disse, quando nos posicionamos no mercado, o mercado viu mais uma opção num estado que tem uma vocação logística forte. E tem desafios logísticos fortes. Tem desafios, mas é um estado que eu aposto muito. Tem uma estrutura portuária interessante, tem parceiros e players interessantes, que eu acho que tem tudo para se posicionar enquanto um belo de um hub. Mas a gente vê essas oportunidades. É lógico, Bruno, que a gente sabe que a estrutura física tem um limite, né? Você olha lá, são 3 berços, como a gente estava falando, né, para a operação de 3 navios, aquilo comporta até um determinado nível de ocupação ou volume de carga. Mas a gente, já que a gente está sonhando, né, se permite sonhar, em todo esse planejamento, o que a gente está perseguindo num primeiro momento, enquanto uma primeira etapa, é bater no teto enquanto aquela infraestrutura.
que é aquele mandato que o acionista nos deu, está plenamente atendido. A estrutura aqui está otimizada ao máximo. Se ainda assim a gente conseguir continuar percebendo esse movimento que acontece hoje, do Espírito Santo poder se posicionar com uma solução logística para atrair ainda mais cargas, por que não fazer a provocação e colocar em análise para discussão para os acionistas um processo de expansão e crescimento orgânico? É nisso que a gente trabalha. É nisso que lá em Porto Céu nós estamos focado o tempo todo, e a galera lá, quando tiver o vídeo, vai entender porque é para a boia amarela que nós vamos, é uma simbologia para o nosso projeto de expansão. Bacana, você pode explicar para a gente o que significa? Explico. Lá em Porto Céu, a gente costuma ter anualmente um bate-papo com o time, em que a gente fala exatamente dos resultados do último ano, de como é que foi a nossa performance, o que a gente fez de muito bem, aquilo que a gente precisa melhorar, e aí a gente olha para frente. E aí, por ser até um bate-papo, Gabriel, chega um determinado momento em que a gente vai bater papo. E durante muito tempo, a Portocel, durante um determinado período, sempre colocou um projeto de expansão num momento de um boom econômico no Brasil de maneira geral, e no Espírito Santo não era diferente, de vários projetos de expansão portuárias para fazer frente à necessidade de importação e exportação que se colocava naquela época. Então todo mundo remete muito a esse projeto de expansão Portocel. E naturalmente eu sou perguntado a respeito. Só que eu falo assim, durante muito tempo a gente talvez tenha tido uma questão que é uma armadilha. Achar que fazer mais, e aí talvez muitos caiam nessa armadilha enquanto negócio, que fazer mais é estar pendurado num projeto muito maior, que num determinado momento seria factível, mas você continuar olhando para aquilo como solução de crescimento e desenvolvimento do negócio. Eu acho que foi assim que a gente ficou durante muito tempo. Até um determinado momento em que a economia, de maneira geral, os próprios alinhamentos estratégicos dos acionistas, esse projeto, apesar de ainda continuar sendo sistematicamente analisado, não virou uma primeira opção. E aí, quando a gente se deu conta disso, a gente falou bem assim, opa, dá para otimizar esse ativo, fazer mais com ele. Né? Então, na hora em que você se dá conta disso, acontece exatamente esse desafio e essa mágica de você buscar fazer mais, buscar encontrar soluções para aqueles problemas e dilemas que você tem e, através disso, alavancar. Então, aí, quando a gente está lá batendo papo com o time pergunta, e o projeto de expansão? Quando é que vai sair? Aí eu digo, agora eu disse nessa última conversa para o time lá, que eu falei assim, pessoal, vamos lá. A gente tem uma infraestrutura que, equiparada a uma movimentação de celulose, tem uma capacidade de movimentação de 7,5 milhões de toneladas. A gente está movimentou no último ano, 6 milhões e alguma coisa de tonelada. A gente está indo para esse próximo ano, com a entrada dos novos clientes, LD, etc., para uma movimentação de 7,1. Então vocês já sabem ali o que é o target. Enquanto a gente não chegar no 7,5, não adianta pensar projeto de expansão. Está beirando 7,5 é boia amarela. Por que é boia amarela? Boia amarela é uma boia que está localizada no nosso canal de acesso, que é uma das boias que monitora as condições climáticas e de maré do calado dinâmico, que ela fica exatamente numa posição do mar, que é onde está o berço de expansão. Bacana. Então a galera agora olha lá para a boia amarela e o desafio que está posto agora é alcançá-la. Tá certo. É isso. Ô, Alexandre, um aspecto também que é interessante dentro da história da Portocel, justamente, assim como a Suzano também, a gente esteve conversando com o Alberto aqui, mas vocês passaram por transição de acionistas, né? E toda mudança, além disso, a Cenibra, a gente estava conversando, de capital, tem capital japonês, né? Então uma cultura também diversa. E você passou pela transição de Aracruz para Fibria, para Suzano, e continuou liderando o processo e tal. Como é que foi esse desafio cultural de passar por essas transições? Assim? Como é que foi o aprendizado e como que você, como profissional, lidou com ele para hoje estar à frente da Portocel como gerente executivo na Portocel?
Interessante, Gabriel, porque assim, eu creio que quando uma empresa, um grupo de acionistas resolve adquirir uma outra companhia, ela está indo muito além do que é aquela infraestrutura palpável, né? Aquela que está lá, os berços, o mole. Na verdade, o que ela está querendo é algo muito maior. É inclusive esse ativo, que são as pessoas e o conhecimento que está lá. Então, todas as vezes quando esses processos foram acontecendo, em Portucel eu procurei sempre ver dessa forma, de que há um valor que foi percebido por esses novos entrantes em que a gente precisa se sentir orgulhoso. Obviamente, a gente precisa estar preparado para deixar para trás questões que não vão fazer com que o negócio tenha a energia e a força necessária para seguir evoluindo. Então, aquela questão de ficar preso a coisas que aconteciam ou que eram feitas de uma forma que lhe agradava mais ou menos é uma armadilha, a meu ver. Então, eu sempre procurei olhar isso como um mar de oportunidade, uma consolidação que o setor passava e de que essa consolidação exigia de nós, enquanto profissionais e principalmente líderes, a necessidade de liderar esse processo, de fazer com que todo mundo efetivamente remasse no mesmo sentido para que esse novo acionista, o novo entrante, conseguisse enxergar na prática o retorno que ele viu enquanto estratégia de aquisição. Então, assim, o tempo todo, né, enquanto ação, procurando inspirar as pessoas para esse novo negócio, para esse novo entrante, para esses novos desafios, procurando muito comunicar e conectar as pessoas, a todo momento olhando a necessidade de transformar esse ambiente, né, o quanto que a gente consegue, olhando sempre a necessidade de entrega de resultado, para isso, né, que a gente, enquanto negócio, essência, a gente precisa, e aí entendam o resultado, as mais variadas questões, e não esse um termo monetário, e formar gente, né, conseguir fazer com que esse negócio tenha sustentabilidade no longo prazo. Então, assim, enquanto mensagem, todas as vezes em que um novo entrante, e aí no caso lá um novo acionista chega, eu vejo como oportunidade. Olhando um pouco... Talvez, desculpa, Bruno, talvez seja por isso que eu tenha conseguido passar por esse momento todo lá e continuar crescendo e vendo o Porto crescer. Olhando um pouco para o ambiente onde vocês estão inseridos, a gente entende que tem diversos players avaliando exatamente essa característica de um hub logístico, né? Então, a gente pode citar ali, por exemplo, a Imetame, Jurong, enfim. Como é que vocês têm avaliado essa característica ali de Aracruz, enfim, a consolidação como um polo logístico em relação a esse ambiente? Como é que vocês têm enxergado esses outros players que, de certa forma, conversam e em que nível, por exemplo, há uma certa sombra de atividades em relação a esses negócios? O Gabriel vai se recordar, eu por algumas vezes, quando a gente estava falando de posicionamento de Portucel enquanto opção logística, eu sou natural de Vitória e estou morando no município de Aracruz desde 2017. Então talvez tenha até um pouco de paixão envolvida, tá? Porque aprendi a amar aquele município. Mas eu acredito muito na região, acredito no Espírito Santo e principalmente na região de Aracruz como uma solução logística, né? Falando dos portos que já estão lá, né? Aí falando da Portucel, falando do TABR, falando da Jurong, acredito que o projeto da Imetame vai acontecer porque a gente se relaciona, conheço o Héctor e o time todo lá, e você consegue ver claramente o esforço e o brilho no olho, a vontade de fazer. Que é impressionante. Então acredito sim que vai sair. E aí, como é que eu vejo? Eu vejo que você vai atrair cada vez mais o olhar para a necessidade de adequação cada vez maior de infraestrutura de acesso. Você vai conseguir ver com que novos clientes e cargas que hoje encontram dificuldades para o escoamento em outros portos, viabilizar aquela região. Aquela região é um local que tem espaço para crescimento enquanto retroárea. Agora,
tá dentro de uma área da Sudene que, se bem administrada e bem planejada, vai atrair ainda mais investimento. Então, assim, eu sou um entusiasta da região de Aracruz, tenho visto todos os entes que lá estão, desde da esfera governamental, né, até os empresários e até a comunidade de maneira geral, olhando para isso enquanto uma oportunidade. E, logicamente, isso é uma janela, Bruno. A gente precisa fazer com que saia de um papel e se materialize. Mas eu acredito muito na região. E a Portocel está, sim, enquanto um dos eixos da materialização da nossa estratégia, olhando para isso tudo. Até relacionado ao tema e dentro de um eixo de uma inteligência competitiva, quando a gente fala da questão de concorrencial e novos negócios, eu já fui perguntado, por exemplo, sobre o porto da Imetame, como é que a gente via enquanto um novo concorrente, né? Você ia ser perguntado na sequência, inclusive. Então, eu antecipei. Por favor. Eu fico vendo muito mais prós do que contras. O processo concorrencial, se ele é fair, se ele é justo, eu acho que ele pode ser um processo em que as duas partes ganham, né? Por quê? Porque há carência no setor portuário de soluções logísticas. E lá, uma vez estabelecido 2 portos desta magnitude, vai atrair o olhar e o investimento dessas obras em infraestrutura. E a gente vai concorrer, certamente, mas eu acredito que nesta concorrência ambos ganharemos. Então, eu sempre vi de uma forma positiva. Naturalmente, vocês vão atrair cada vez mais clientes e mais demanda, né? Então, naturalmente, como a própria região, enfim, vai ser muito mais demandada, eu entendo que tem espaço para todo mundo também, né? Lógico, a gente fala isso muito. faz com que cada um ganhe, aumente a performance também. Claro, e o cliente ganha na última ponta, né? No final é ele que está ganhando. Esse é o poder do livre mercado também. Isso aí, no final é ele que está ganhando, né? Então, assim, eu consigo enxergar claramente um caminho que vai buscar uma solução para uma das necessidades de melhoria de ferrovia, de duplicação, de atendimento de mais um porto que está lá surgindo. Essa questão das rodovias, os contornos norte e sul de Aracruz, essa questão da 101, da 262. Então a gente sabe muito, muito claramente o que podem ser os ofensores para a materialização ou aquilo que vai dificultar essa atratividade de carga. E uma vez que a gente já sabe, eu acho que em conjunto, tendo mais pessoas para poder discutir o tema e buscar solução, mais fácil fica. Eu acho que é um trabalho nosso, inclusive, de apoiar o projeto da Imetame, Claro, para que ele avance, né? E cada vez que você vê lá que tem alguma coisa nova acontecendo, é muito interessante. Eu também, você falou que você é um entusiasta do hub da logístico que pode ser ali também, eu também acho que, cara, ele pode transformar a logística capixaba agregando ainda mais serviços, né, cargas gerais e etc., e você ter um desenvolvimento de uma nova área ali, de uma nova economia ali na região, para além, né, das operações que já acontecem da Jurong e da Portocel. Claro, eu acho que todos crescem, todos ganham. Eu torço muito e eu acredito na materialização do projeto porque conheço as pessoas que estão lá. Alexandre, queria te agradecer, passou rápido esse bate-papo aqui. As vezes que eu tive lá na Portocel, a gente já teve visita técnica até pelo Líderes e algumas vezes lá conhecendo as novas operações, dá para ver como que vocês buscam, né, o equilíbrio da visão estratégica com a eficiência operacional, né, e uma empresa que, vamos dizer assim, tranquilamente poderia sentar no status quo e não inovar, e vocês buscam justamente o caminho contrário, de ganhar eficiência, né? Tem um calado dinâmico. Eu acho que a própria capacidade da Portocel é dinâmica, porque vocês vão aumentando a eficiência operacional e, com isso, aumentando a capacidade dos 7,5 milhões de carga, né? Daqui a pouco capaz de fazer 8. Então, eu queria te agradecer. Acho que foi muito bacana o bate-papo e desejar sucesso aí para que essa meta de 7,5 seja alcançada em breve, que a gente logo tire aquela boia amarela lá da... Isso aí. E torcendo aí pela contínua evolução aí do projeto de vocês. Aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. É isso mesmo, a gente vai continuar em busca do aumento da vantagem competitiva. A gente está lá sempre à disposição para recebê-los, inclusive, tá? Para poder vocês verem em loco
energia, essa vibração positiva, né, que está reverberando lá em Portcel. Eu não poderia encerrar sem deixar aqui meu obrigado e minha gratidão para o time todo que está lá, que é quem está fazendo isso tudo acontecer. Porque a gente só consegue entregar resultado através de pessoas. E o time lá é fenomenal. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Valeu. Muito bom, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu.